Frei Gilson falando em um vídeo. Ele fala assim: quando a gente se encontra com Jesus, a gente não é mais o mesmo. De fato, de fato. Porque, gente, um encontro é como se fosse um encontro que você, como se fosse não, é um encontro como você nunca teve na sua vida. Mas não é um encontro com outra pessoa. É um encontro com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. Então ele derrama o seu amor sobre essa pessoa. E o destino dessa pessoa não é a mesma, não é a mesma. A mudança de vida, de comportamento é outra. A mentalidade é outra. Não é que vai acontecer dessa pessoa tá caindo em algum pecado, em alguma fraqueza. Não é isso. Porque ela está exposto nesse mundo a ser testada esse amor que recebeu de Deus. É interessante que muita gente não compreende, porque uma coisa é você cair no pecado, outra coisa é você receber os dons do Espírito Santo. Porque quando você recebe o dom do Espírito Santo, a tendência é você ser cada vez uma pessoa melhor, menos pecadora e melhor. Mas não significa que você não vai pecar. Porque pelo contrário, se não tiver cuidado, vai passar a pecar mais. Por quê? Porque agora você tem um autoconhecimento dos pecados mortais e dos pecados veniais. Você mesmo sabendo, você vai cometer. Porque você está na carne ainda. Você não está totalmente no espírito. E o demônio, quando você está na carne, o demônio está lhe atentando de todas as formas. Então, quando você tem uma intimidade profunda ao ponto de você chorar mesmo. Estou falando aqui, não é para dizer assim, é homem, não chora não. Pelo contrário, ele não chora se não tiver um encontro pessoal com Cristo. Aí ele não chora, porque ele acha que é durão. Mas quando a gente, homem ou mulher, tem um encontro pessoal com Cristo, vai ser choro cada vez mais frequente. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando visitar, através de um vídeo, através de uma música, através de uma oração, através de uma adoração, através de um milagre que você viu falar, verdadeiro, através de uma caridade que você fez, de alta misericórdia. Tudo isso o Espírito Santo lhe vem estar visitando a você. Por quê? Porque você agradou Jesus, agradou a Deus. Então, é três trindade, Espírito Santo, Deus e Jesus. Três pessoas da Santíssima Trindade. Então, quando você recebe, quando você se encontra com o próprio Jesus, um encontro verdadeiro, você não é a mesma pessoa. Você não é. Agora sim, eu penso muito assim, as pessoas, a grande maioria que vai para outra religião, é porque não entendeu o recado que Jesus tem para ele ou para ela. E aí acaba não tendo apoio insuficiente na sua religião, eu quero dizer a católica, não tem apoio suficiente. E pessoas ao redor, não tem pessoas às vezes ao redor tão santa para ajudar nessa nova caminhada, nesse novo começo de, vamos dizer assim, de mudança de comportamento. Uma pessoa que compreenda, ajuda, não julgue. Então é muito difícil ao mesmo tempo você receber o Espírito Santo e ter uma intimidade profunda com Deus e continuar perseverando na fé e ali na igreja e perseverando, vamos dizer assim, em comunhão com Cristo. Por quê? Porque você tem que ter um apoio, seja de quem for, espiritual, para te apoiar e te dizer o caminho por onde é. Por onde é.
Então, a tendência da pessoa que recebe o Espírito Santo não pode ser a mesma, não é a mesma. Quem sabe essa pessoa que eu estou falando, você recebeu de fato, teve com o pessoal com Cristo, mas a mentalidade dela ainda está em cachaça, em bar, no pecado, nessas coisas do mundo, vou dizer assim, no dinheiro, na droga, nessas coisas que o mundo oferece, no bem materiais. Então isso significa que essa pessoa não está alimentando o Espírito Santo diariamente como deveria ser alimentado e ser alimentado. Então é preciso ter característica e entendimento para que isso não morra, não morra, porque a gente recebe, é como se você recebesse uma planta e aí você precisa ser plantada em sua casa e você precisa ser regradar ela diariamente, às vezes 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Então você quer ver sua fé espiritual crescer? Eu vou te dar uma dica fundamental. Pega uma planta pequena, uma muda, ou uma semente, plante na sua casa. À medida que você vai regrando, você vai rezando. Vamos supor assim, você regra ela 2 vezes ao dia. Você procura uma oração que você pode rezar naquele momento. Você procura um texto que você se identifica, que você pode rezar naquele momento, que você regra ela. Aí você faz isso 2, 3 vezes ao dia. Todo dia você está rezando 2, 3 vezes ao dia. Assim como aquela planta vai crescer, você também vai crescer espiritualmente. Por quê? Porque você está regrando essa planta e regrando ao mesmo tempo o Espírito Santo. Então é, é preciso, é preciso você regrar todos os dias. Ah, porque eu já tive com o pessoal com Cristo, não precisa rezar todo dia. Aí onde você se engana, meu irmão e minha irmã. Onde você se engana por quê? Porque quando você recebe o Espírito Santo, é hora de você regrar ele, alimentá-lo. Porque Jesus te deu, vamos dizer assim, te deu o céu, né? Porque quando o Espírito Santo vem na gente, é meio que o céu que vem. Por quê? Porque é o discernimento que você vai ter através do Espírito Santo que vai te dar. Não é que você não vai, uma pessoa que se encontrou com Deus, um encontro pessoal com Cristo, não é que aquela pessoa vai errar, vai acertar sempre o que Jesus tem para ela, vai dizer para ela. E o que faça. Não é isso. Não é isso. Porque assim, a espiritualidade é duas coisas que a gente trabalha, que é o demônio também trabalha. Então, é muito fácil você se confundir se não tiver cuidado. E é por isso, justamente por isso que a gente tem que ter cuidado e cautela e buscar a oração de todos os dias, para poder o diabo não confundir a gente, não confundir. É claro que você e eu às vezes vamos errar. Não sempre vamos acertar, porque nós somos seres humanos. Nós temos uma visão espiritual, mas não clara que nem Jesus, mas nós temos uma visão melhor. Então significa que você também vai errar. Às vezes você vai errar. Mas você tem que entender uma coisa, que errou, reinicia de novo, começa tudo de novo. E bola para frente. O errar significa que você tem que procurar confissão. Pronto. Você fez isso com frequência, errou, fez isso com frequência, você está sendo santo, você está sendo santa. Que Deus vos abençoe. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e operárias.